Então, o nosso tema de hoje é práticas metodológicas, né, que é exatamente o que mais todos nós, professores, todos nós, pais e todos nós, terapeutas, precisamos que seja difundido para que as pessoas possam se formar melhor, para as pessoas terem uma formação real, verdadeira, e não uma formação enganosa, como está acontecendo aí, né? Inclusive, naqueles vídeos, 2, 3 vídeos que eu passei para a gente fazer discussões, nós já vamos marcar o primeiro debate, que já chegou um monte de sugestão, tá? Para que a gente faça levar aos órgãos superiores propostas de alteração da parte educacional e criação de protocolos para que o pessoal da linha de frente possa atuar de uma maneira mais eficaz. Então, isso a gente já vai fazer. Tá? Bom, então vamos ver as práticas metodológicas, o que a gente precisa saber disso. Né? Na realidade, vamos primeiro dar uma olhada numa coisa bem prática para depois a gente entrar no estudo. Tá? Bem prática, como se a gente estivesse terminando já, a gente vê a própria sala de aula. Tá? Aqui tem uma sala de aula. Tá? Então, vamos analisar essa sala de aula. Todos os alunos estão lá enfileirados, é uma sala de aula padrão. Né? Na minha escola mesmo, quando a gente vacila, o pessoal de limpeza deixa a sala arrumadinha assim. Tá? Aí a gente chega cedo e desarruma tudo, porque não é para ficar assim. Então, reparem só essa sala de aula, o que nós temos o que eu chamo de errado nessa sala de aula. Tá? O que eu chamo de errado aí é que o professor, tá? Repare o que está acontecendo com o professor. Vou tirar isso aqui da frente aqui. Esse aqui também que está me atrapalhando. O professor, ele está aqui na frente, dando aula, tá? E ele está explicando a matéria. Primeiro passo, ele está explicando a matéria para todos esses 30 alunos que estão aí na frente dele. Significa que ele realmente não tem como, obviamente, saber se todos os alunos estão aprendendo. Por quê? Na hora que ele pergunta, alguém tem alguma dúvida? Né? Vamos que esse garoto daqui tenha dúvida, só ele levantou o braço. Aí o professor explica a ele. E os outros todos não. Aí o professor explica de novo. Aí pergunta, alguém entendeu, João? Digamos que esse seja o João. Aí o João diz, não, professor, não entendi ainda. Aí ele explica de novo. Entendeu, João? O João ainda não entendeu. Mas será que ele vai dizer que não entendeu? Eu acho que não. Porque ele vai ficar com vergonha de todos os outros colegas, porque ele está achando que ele é o único que não está entendendo, que todos os outros estão entendendo. Aí o professor vai acreditar, porque ele vai dizer, entendi, e pronto, acabou. Não vai mais tirar dúvida do João. Tá? Bom, essa é uma das coisas. Segundo ponto, digamos que esse aluno daqui seja deficiente. Tá? Então, ele está num nível de entendimento 3, 4 anos abaixo dos outros, digamos, em raciocínio lógico, matemática, etc. Aí o professor está dando aula para todo mundo. Como é que ele pode fazer essa aluna entender o que ele está falando, se ele tem que falar numa linguagem que os outros entendam para não atrasar os outros? Ele não consegue. Então, ele está dando aula e está perdendo, e na aula ele não tem tempo disponível para explicar para um aluno só, num nível muito diferente. Por quê? Porque durante a aula ele está mandando o aluno sentar, o outro cala a boca, o outro isso, o outro aquilo. Então, ele perde quase metade da aula, tá, reclamando com os alunos. Então, não tem condição. Então, reparem, duas coisas que nós queremos. Uma, o aluno que não entendeu, normal, um aluno neurotípico que não entendeu, que pela segunda, terceira vez ele não vai mais tirar dúvida, vai ficar envergonhado. Esse vai estar excluído, porque ele vai perder, vai bloquear o conhecimento. Esse vai ser um dos excluídos na educação em geral. Ele vai perder vontade de aprender, vai ficar com raiva da matéria. E essa que é deficiente? Essa que é deficiente vai achar que ela está numa aula de grego, que ela não está entendendo nada. E vai continuar sem entender nada, porque o professor não vai ter tempo de usar ela. Aí, o que as escolas e as secretarias de educação fizeram? Puseram ao lado dela um professor auxiliar. Para quê? Para ficar ensinando a ela enquanto o professor ensina para os outros. Para ficar tirando dúvida dela enquanto o professor ensina para os outros.
Aí o que aconteceu com a educação inclusiva? Zerou, porque essa aluna vai ficar consciente de que ela é inferior a todos. Esse professor aqui é só o professor dos outros. O professor dela é o que está do lado dela. E esse professor, inclusive, vai chegar um dia e vai dizer, eu vou perguntar a ele, quantos alunos você tem? Ele vai dizer, eu tenho 29 alunos e um deficiente. Ou seja, ele não tem 30 alunos. Ele tem 29 alunos e um deficiente. Aí, no dia que você reunir essa menina, a mãe dela, o professor auxiliar que está aqui, os coordenadores, dirigentes da escola e o professor, aí nós vamos perguntar, professor, fale alguma coisa sobre a sua aluna, fulana de tal, que é deficiente. Aí o professor vai ficar calado. Sabe por quê? Porque ele não considera essa aluna aluna dele. Ele ignora essa aluna. Então, por isso, essa aluna baixa a autoestima e não se desenvolve nunca. Essa eu estou falando para vocês, a nossa realidade. Essa é a nossa realidade, tá? Em grande parte das escolas, e eu digo mais, inclusive na minha, com um ou dois professores. Porque até hoje nós temos professores resistentes que não querem aprender, não querem mudar nada a sua metodologia, tá? E com isso a gente prejudica o aluno. Lógico, na minha é diferente porque eu me interfiro, né? Mas eu digo, em qualquer escola você tem sabotadores, professores resistentes, e nós temos que acabar com isso. Isso aí é muito importante. Bom, então essa é a primeira coisa que nós temos que refletir sobre esse tipo de sala de aula, tá? Agora, vamos ver o seguinte, o professor então chegou aqui e deu a aula dele, ele deu o assunto dele. Digamos que não tem nenhum aluno deficiente, tá? Nenhum aluno deficiente. Agora ele deu a aula dele. Ele pegou aquele assunto, deu e tudo. Será que quando ele acabou a aula, todos os alunos aprenderam? Como é que ele vai saber? Como é que ele sabe que os alunos aprenderam? Nesse estilo de sala, né? Ah, ele faz uma prova? Ah, boa ideia, faz uma prova. Tem teste, tem prova para isso, Roberto? Que besteira. Ah, tá. Então ele faz uma prova. Aí ele marca, gente, amanhã nós vamos ter prova de geografia. Aí pronto, amanhã tem prova de geografia, aí ele passa a prova, aí todos os alunos tiram 9, 8, 9, 10, ele fica super satisfeito e chega para ele mesmo e diz, eu sou um excelente professor. Eu consegui fazer todo mundo aprender. Fiz uma prova de geografia hoje, todo mundo tirou 8, 9, 10. É sinal que todo mundo aprendeu. Aí eu, espírito de porco, chego lá na sala, no colégio dele, e digo o seguinte, professor, como é que foi aquela prova de geografia que o senhor fez? O senhor tem ela aí? Foi anteontem, né? Foi. Dá para eu fazer de novo para a mesma turma sua? Fazer de novo? Digo, dá para eu fazer de novo? Dá. Aí eu entro na sala dele. Alunos, cheguei aqui para visitar vocês e vim passar para vocês só besteira, só quero que vocês façam uma prova comigo, mas nem se preocupem, porque vocês tiraram excelente nota nessa prova. É a mesma prova que vocês fizeram anteontem, tá? Sem problema. Ou semana passada, sem problema. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso em várias escolas que os digitores eram amigos meus. Aí eu entrego a prova. Vocês acham que os alunos que tiraram 8, 9, 10 vão tirar 8, 9, 10 na prova? Na mesma prova? Não, não vão. Sabe por quê? Eles não sabem a matéria, eles nunca aprenderam. Eles decoraram na véspera da prova o assunto da prova do dia seguinte. Então, vamos descartar a ideia de que esse professor sabe que os alunos aprenderam porque ele faz prova. Fazendo prova, sabe? Prova marcada nunca representa aprendizagem. Prova com data marcada não significa aprendizagem. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a nossa aprendizagem no Brasil é a pior do mundo, porque as nossas provas têm data marcada, nós temos semana de prova nas escolas, aí os alunos só estudam, isso todos vocês sabem, nas vésperas da prova. Então, eles tiram excelente nota. Na hora que vai fazer um exame internacional tipo PISA, a média está lá embaixo. Aquele aluno nota 8, 9, 10, no PISA tira 2, 3, 4. Ué, por que será? O PISA é muito mais difícil? Não, o PISA está no mesmo nível. Só que o PISA, ele de repente, de todas as matérias, não tem como o cara decorar para fazer o exame do PISA. É como um vestibular. Agora, uma prova marcada de geografia, uma prova marcada de matemática, até semana de prova.
Os caras passam a noite inteira decorando a matéria do dia seguinte. E aí não aprende. A gente sabe, quando a gente estuda a parte de neurociência, a gente vê claramente como se dá a aprendizagem verdadeira e como se dá a aprendizagem temporária pelo hipocampo, ou seja, a memória temporária. Não foi para memória consolidada. Então, a gente já viu várias coisas aqui. Decorar, todo mundo decora, como a Isabel falou. Agora, aprender? Não. Aprender não aprende mesmo, de jeito nenhum. Então, esse é o detalhe. Esses são uns detalhes. Nós estamos vendo algumas coisas relacionadas a esse tipo de coisa. Outra coisa, será que todos os alunos... Então, eu perguntei, será que ele garante a aprendizagem de todos os alunos? Na realidade, o que acontece numa sala desse tipo? Um aluno está escondido atrás do outro, praticamente escondido. Então, até para o professor saber se o aluno está dormindo ou não é difícil. Então, metade dos alunos normalmente não está nem aí para a aula. A outra metade está fingindo que está aí para a aula. Ou seja, a gente tem, normalmente, poucos alunos prestando bastante atenção. Então, essa é uma situação desse estilo de sala. Nós estamos falando só arrumação da sala, né? Agora, vamos ver uma outra arrumação. Tá? Aí fica fácil para colar também, como é lógico, também, né? Então, vocês veem só, vamos outro estilo. Esse estilo é fantástico, esse aí é ótimo. Para quê? Para aula, por exemplo, de línguas, né? Coisas assim. Ah, sim, Tales fala sobre o problema dos alunos surdos, né? Exato. Isso é outro problema que a gente tem que ver, tanto aluno surdo como aluno cego, ou seja, essas deficiências que Tales falou, né? Quem tem aluno surdo, como é que vai avaliar o aluno? Eu já tive vários alunos surdos e simplesmente a avaliação era toda escrita. Eu tive aluno cego, a avaliação era toda oral. Então, a gente, na realidade, tem como fazer, né? E nessa metodologia você vai ver que nós vamos ter como nós mesmos estarmos diante do aluno surdo, mesmo sem saber Libra, a gente escrevendo, ele lendo, e do aluno cego, mesmo sem saber Braille, a gente está lendo e escrevendo. Agora, obviamente, pela legislação, nós temos que ter um intérprete, né? E temos que ter a parte de Braille. Mas você vai ver que pela nossa metodologia vai dar para fazer sim. Vai dar para a gente dar muito mais atenção. Isso é que a gente precisa ver. Então, vê esse aqui. Essa daqui é excelente distribuição para línguas, né? Ou quando a gente quer fazer um debate entre os alunos, aí é excelente isso. Então, essa é uma das distribuições. Aquela primeira, eu uso muito para a prova, desde que esteja mais afastado, né? Senão, obviamente, vai todo mundo colar. Então, para a prova individual, tudo bem, só tem que afastar bastante as cadeiras ou distribuir em 2 salas, né? Agora, essa eu uso muito em todos os momentos para a gente poder debater, né? Debater um assunto, um olhando para o outro, isso é fantástico, não há dúvida, muito importante. E agora, vamos ver essa metodologia, essa distribuição, que essa aí é uma sala de Célestin Freinet, na França, em Paris, tá? É uma sala de aula em que os alunos estão em grupos, trabalhando em grupos, fazendo trabalho entre eles como se o professor não estivesse na sala. Tá? Então, nós vamos ver que essa é a metodologia que nós vamos estudar. Como diz, é complexo, sim. Né? Renato fala, Isabel concordando. Agora, vamos ver se vocês vão achar que é complexo. Complexo porque as pessoas não querem aprender. Né? Quando nós terminarmos amanhã tudo isso, vocês vão ver como é que isso fica fácil, fácil demais. Tá? Esse que vai ser interessante. Então, aí é Célestin Freinet, que a gente vai ver por que essa distribuição. Aqui é do Colégio Antônio Marques e Pixuna do Pará. Tá aí, Antônio Marques e Pixuna do Pará. A mesma distribuição de Célestin Freinet, de Paris. Então, nós temos Paris e Pixuna do Pará, a mesma metodologia, tá? Que é a metodologia de Célestin Freinet, que coincide com a nossa metodologia de grupos operativos. Tá? Esses são os alunos de Pixuna do Pará, da Escola Antônio Marques. Aí, um Instituto Federal, também na mesma metodologia de Célestin Freinet e o IUP, grupo operativo. Nós vamos ver como é isso e por que isso funciona. Tá?
Então, nós vamos ver direitinho isso. Agora, vamos dar só uma olhadinha naquelas perguntas que eu fiz antes, naquela sala de aula, e vamos olhar nessa aqui. Digamos que os alunos estão todos aí em grupo. O professor, esse professor aqui, né? Ele chegou na sala na hora de começar a aula e disse para o grupo, para as salas, para os alunos todos, né? Alunos, nós hoje vamos trabalhar o seguinte tema. Olha só, tema. O tema da nossa aula é esse. Papai fala o tema da aula e empolga os alunos pelo tema, para os alunos ficarem empolgados, tá? Empolgados. E na hora que ele empolga todo mundo, acabou de empolgar, ele não vai dar aula ainda. Aí ele distribui roteiros em cada grupo. Em cada grupo ele põe um roteiro. Aqui, 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 vai botando um roteiro em cada grupo. Aí ele avisa, agora então vocês vão seguir esse roteiro e responder as perguntas em grupo. Analisem em grupo, vão estudando e vão respondendo as perguntas. O que ele fez? Ele teve um trabalho muito bacana de preparar os roteiros e agora que vai começar a aula, ele só vai analisar como é que os alunos estão se portando em relação aos roteiros. Ele não vai se esgoelar durante a aula. Então, ele vai e senta, como ele está nesse grupinho daqui, né? Aí ele senta. Na realidade, na metodologia que a gente criou, ele tem que estar sentado. Tem que pegar a cadeira, sentar ali, aí conversa com os 3 alunos, vê como é que eles estão entendendo, tudo. Sai daqui, vem para esse grupo, vem para esse. Ele vai de grupo em grupo durante a aula, analisando o que os alunos estão fazendo, tirando dúvidas e tudo mais. Aí um aluno aqui tem dúvida. Essa aluna tem dúvida quando ele está aqui ou quando ele não está. Professor, nós aqui não entendemos, porque são 3, né? Analisando. Nós não entendemos. O que eu posso fazer? Aí o professor vem para cá, aí em vez dele explicar, olha só o detalhe, em vez dele explicar, ele pode explicar, tá? Não há dúvida. Pode até bater palma e dizer, gente, todo mundo presta atenção que eu vou explicar para todo mundo uma coisa aqui. Mas o ideal é ele, em vez de explicar, ele perguntar, alguém aí entendeu a questão número 3, que pode explicar para o grupo daqui? Alguém, eu entendi, tá, vem cá, vamos ver se você consegue explicar para esse grupo daqui. Aí, com isso, você faz o quê? Você faz aquele que veio explicar disparar na aprendizagem, porque o aluno, quando explica para o colega, ele entende muito mais do que ele pensou que tinha entendido antes. Às vezes ele diz, né? Eu sei explicar, mas na verdade ele não sabe muito, mas ele quer explicar. No que ele vem explicar, ele aprende de verdade. E os outros entendem muito melhor quando é um colega dando a explicação do que quando é o próprio professor. Lógico, o professor está ali para explicar também, se precisar. Bom, essa é a forma de nós transformarmos os alunos de passivos em ativos. Tá? Como diz Isabel, deixar fluir, fazer a intervenção necessária. Exatamente, e cada aluno aprende quando ensina. E como diz, a ação constrói o conhecimento. É exatamente isso. Né? Então, essa é uma ideia. Tá? E se tiver um aluno especial aqui? E se tiver um aluno, digamos que esse aluno seja deficiente. Bom, o professor, então, fez a explicação, deu aquela explicação, né? E vai de grupo em grupo. Primeiro grupo que ele vai sentar é o daqui. Por quê? Esse está com roteiro e essas duas estão com outro roteiro, mas os 3 vão trabalhar em conjunto. Tá? Só que esse está com roteiro adaptado ao nível dele. O tema é o mesmo, adaptado ao nível dele. E essas duas estão com o roteiro do nível dela. O professor chega aqui, conversa com os 3 ao mesmo tempo, diz para cada um ajudar o outro, um ajuda o outro, viu? Um ajuda o outro aqui. Na realidade, um ajuda o outro, ele já conversou com todos os alunos da sala, que nós temos 1, 2 ou 3 alunos especiais e que nós temos que estar preparados para, quando estivermos sentados com ele, trabalharmos um processo de nós sermos o agente de inclusão daquela aula, daquele dia. Nós vamos ver isso depois. Então, o que acontece? O professor, quando senta aqui, está empolgando os 3, ele também. Ele está aprendendo o mesmo tema que todo mundo, no nível dele. Tá? Bom, essa é, em poucas palavras, o que nós vamos ver hoje. Tá? O que nós vamos ver hoje é isso. Agora, como é que a gente constrói isso? Agora é que são elas. Tá? Nós precisamos, antes de mais nada, saber determinadas coisas importantes, como, por exemplo, cada aluno... Opa, saiu aqui. Foi aqui. Fui eu que perdi aqui.
Nós precisamos saber sempre, dos alunos, nós precisamos ter uma noção de onde está o ponto de entendimento de cada aluno. Isso é uma coisa importante nós sabermos. Tá? Onde está o ponto de entendimento de cada aluno? Isso é uma coisa básica. Por quê? Porque não adianta a gente pensar que nós não temos nenhum aluno especial na sala deficiente. Sempre temos um aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Tá? Como eu costumo dizer, todos nós somos deficientes em alguma coisa. Todos nós. Então, nós temos que ver isso. Tá? Nós precisamos ter isso. Daila faz exatamente isso também. Tá? Então, o que a gente precisa? Descobrir o ponto de entendimento. Porque nenhum aluno aprende a partir daquilo que ele não sabe. Impossível. Todo aluno só vai aprender a partir do ponto que ele sabe. Que ele sabe. Então, uma das coisas mais importantes é descobrirmos o ponto de entendimento dele. A gente chamava antigamente de idade mental e idade cronológica, e eu sou totalmente contra. Por quê? Porque, na realidade, idade mental e idade cronológica é uma coisa que varia por matéria. Então, não tem nada a ver. Sim, Renato, zona de desenvolvimento proximal, exatamente. É o seguinte, Vygotsky, quando falou isso, a gente usa também Vygotsky, né? Óbvio, né? É exatamente o que a gente precisa, é diminuir aquela zona, ou seja, diminuir bastante para que aquilo que o aluno tem de potencialidade se transforme em verdade, né? Exatamente, é diminuir o tempo todo, reduzir a zona de desenvolvimento proximal que a gente tem que fazer, o tempo todo, né? Ou então, idade mental e idade cronológica eu sou contra, por quê? Porque não tem sentido, ou seja, espera aí, um aluno pode estar muito bom em matemática e está 3 anos atrasado em português ou em interpretação de textos, né? Então, o que nós temos que fazer, qual é o ponto de entendimento dele em cada matéria? Em cada matéria. Porque o que nós precisamos é saber como é que nós vamos ensinar ele cada matéria, para que ele fique alegre, feliz e satisfeito que está aprendendo e que tem capacidade de aprender cada matéria. Então, isso é muito importante. Eu estou falando coisas, mas isso tem muita coisa para a gente fazer. Vocês vão ver que não. Depois que a gente vê como é a metodologia, vocês vão ver que não é difícil, não. Então, nós temos que descobrir o ponto de entendimento. Senão, não adianta. A gente está se enganando. Se você começa a dar aula sem descobrir o ponto de entendimento do aluno, nós vamos estar crente que estamos... que eles estão aprendendo e não estão. Tá? Pode não estar. Muitos deles podem não estar aprendendo. Alguns podem até estar, mas muitos podem não estar. Então, nós temos que tomar bastante cuidado em descobrir isso. E tem mais. E nós temos que fazer isso de vez em quando, de novo, como Tati fala, aprendizagem significativa só existe, Tati, quando nós estamos tendo certeza que o que nós estamos falando não é grego para aquele aluno. E a gente só vai ter certeza se estiver fazendo uma aprendizagem, uma avaliação diagnóstica só, né? Então, esse é um ponto. Outro, todo aluno tem bloqueios emocionais, algum tipo, né? Pode ter algum bloqueio emocional, alguns não têm de nada, né? Mas pode ter, e pode ter alguns que têm alguns sintomas de síndrome ou transtorno. Nós temos que estar atentos a isso, né? Porque nós temos que atender a esses alunos independente de ser um bloqueio emocional ou ser uma síndrome ou um transtorno. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem professor que chega para mim e pergunta como é que eu vou saber se eu preciso dar atenção especial àquele aluno se não tem laudo? A gente é que tem que descobrir se o aluno tem dificuldade de entendimento. Não interessa se essa dificuldade de entendimento é porque ele é autista, síndrome de Down, é disléxico, é descalcúlico. Interessa que qualquer aluno com dificuldade de entendimento precisa de um atendimento especial. Não estou dizendo que precisa ser matriculado no AEE, não. Ele precisa de um atendimento especial dado pelo próprio professor. Então, por isso que esse professor tem que saber aprender uma metodologia em que ele possa fazer isso. Naquela metodologia normal de professor dar uma aula expositiva, é impossível. Impossível. Tá? Inclusive, fica uma coisa muito enganosa, totalmente enganosa. Então, tem que ver bloqueios emocionais, sintomas. Outra coisa que a gente tem, aluno com comportamento fora de controle. Aluno não, que eu chamo de aluno não escolarizável. Aluno com comportamento fora de controle
Nós temos que consertar esse aluno, porque senão fica impossível. E tem como a gente também saber como consertar. Não é da nosso curso agora, né? Mas a gente vai ter um curso, que é o próximo, que talvez seja no próximo mês, né? Que vai ser de transtornos, dificuldade de aprendizagem, síndromes, transtornos, todo tipo de dificuldade, nós vamos aprender tudo isso, né? Aí a gente vai saber rigorosamente como nós podemos interferir para reduzir a falta de controle de qualquer aluno, acabar com essa história de agressividade, inquietação, essas coisas todas, tá? Sim, Dália, é isso que a gente vai ver. Nós temos que saber isso, tá? E iPhone de quem? Que aqui eu não sei quem foi, a favor do mediador em sala de aula, tá? O mediador é necessário para fazer o mediador é extremamente necessário para fazer promover a interação do aluno, a integração do aluno, o relacionamento do aluno com o professor. Então, a partir do momento que ele consegue fazer o aluno se relacionar com o professor e com os colegas, o mediador está dispensado. Ele não pode, de jeito nenhum, ser professor auxiliar. O mediador não pode. O mediador que está ensinando o aluno, que está ajudando ele a fazer dever, está destruindo a possibilidade desse aluno vir a ser autônomo um dia. E a maioria das escolas está usando o mediador como professor auxiliar. Esse é o grande erro. Tá? É um grande erro. Agora, nós podemos consertar isso agora? Não, porque senão a gente vai ter que consertar tudo. Por quê? Porque se a gente tirar esse mediador, não deixar ele ser professor auxiliar, primeiro nós temos que preparar o professor regular para saber como dar aula para todo mundo. Porque se a gente tira esse professor auxiliar hoje, o professor regular vai fingir que não está vendo o aluno especial na sala. Entendeu? Então, nós vamos perder a possibilidade desse aluno aprender alguma coisa. Então, nós temos que consertar a função do mediador, mas nós temos que antes preparar o professor regular para ele saber como dar aula, tipo essa que nós vamos aprender agora. É exatamente esse método de aula. Então, para mim, o que eu preciso é que todos vocês tenham uma noção exata, porque quando o professor disser não tem como, eu digo, toma esse vídeo aqui e prende essa porcaria aqui. Tá? Ou tem aquele livro meu, cadê? Aquele livro vermelho, Inclusão Responsável, tá? Estudo de Inclusão Responsável. E tem um capítulo, e manda ele ler aquela porcaria daquele capítulo todo, que ele vai aprender e vai poder tratar seu filho ou filho, aluno corretamente, tá? A gente tem que fazer as pessoas estudarem para aprender, tá? Bloqueio emocional, Thales, está ligado normalmente a trauma escolar, mas também a educação equivocada, tá? Também tem, tanto professor autoritário, como também educação equivocada em casa. Tem muita... Ou comparação que ele mesmo faz com um colega que tem mais facilidade que ele, viu, Thales? Também isso, certo? Acontece isso também. Então, comportamento fora de controle, nós temos como fazer, tá? Outra, desmotivação do aluno. Aluno desmotivado. É outra coisa, terrível, né? Aluno desmotivado. Mas nós temos como fazer também. A desmotivação tanto pode ser carência afetiva, como pode ser sexualidade enganosa, um monte de coisa que a gente vai ver nos próximos cursos, né? Cada detalhe desse para a gente ver. Tati, você está... não, quem está terminando de ler esse livro é a Daiane, né? Tati, você ama, né? Já leu o livro todo. Eu mesmo, que sou o autor, já li várias vezes. Meu filho diz, para de fazer propaganda do seu próprio livro. Mas se eu gosto, se fui eu que escrevi, eu gosto deles todos, eu leio todos eles. Ainda vou escrever o sexto, aí vão ser 6 livros para eu ficar relendo o tempo todo. Só tem um que vocês não podem ler, que alguns podem ter, né? Você já recebeu a trilogia, né? Já começou a ler, né? Você não pode ler aquele primeiro, Vira-Volta, que foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi um romance, porque já esgotaram as edições todas. Bom, em desmotivação, né? E outra cadê? Nossa, não quer funcionar de vez em quando. Deixa eu voltar para cá. Que é o superdotado. É outra coisa importante. Tá? Se a gente também não prestar, e só com essa metodologia grupal é que nós podemos dar atenção ao superdotado, ao deficiente, ao aluno com bloqueio emocional, só dessa maneira. Então, nós vamos ver claramente como a gente tem que fazer isso. Tá?
Esses são os desafios que nós temos que enfrentar com os alunos. Tá? Então, vamos ver agora os desafios com o professor. Nós temos aquilo que eu falei, que Sara estava querendo saber que história é essa de professor Rivotril, já expliquei, né? Professor Rivotril. Tati disse que meu livro já virou livro de pesquisa, né? Obrigado, Tati. O acúmulo de problemas pessoais e profissionais é que leva ao professor ser professor Rivotril. Esse é o detalhe. Né? Outra coisa, outro desafio, o professor que perdeu completamente o domínio de classe. Por quê? Porque os alunos são inquietos, não têm interesse, não têm motivação, ele não sabe como dominar isso. É outro desafio. Né? Outro, inclusão. Como atender a alunos com diferentes níveis de entendimento? Tá? É isso que nós queremos. Tá? É outro desafio que a gente precisa do professor. O professor, esses são os desafios do professor. Né? Outro, avaliação. Outro desafio, professor, tarefas escolares. Como fazer tarefa em sala? Como fazer tarefa de casa se os alunos têm níveis diferentes? Como fazer isso? Como avaliar também cada aluno? Tá? Então, tudo isso é importante. Tá? Tudo isso é importante. Se aí, na escola onde trabalho tem uma professora de ensino regular, Carla Brito, que é excelente exemplo de professor inclusivo. Todos os alunos participam da sua aula. Sim, nós precisamos agora é que todos os professores sejam professores inclusivos. É isso que nós precisamos, certo? Não tem nem dúvida. Não podemos ter só um professor inclusivo. Todos têm que ser. Como na escola Etelvina da Rocha Duro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a escola municipal, uma das maiores lá, em que todos já estavam fazendo isso. Tá? Outro desafio, aluno especial. Como é que eu identifico que ele é especial? Como é que eu faço um laudo educacional? Como é que eu atendo ele? São os desafios do professor. Tá? E a família. A família, nós temos a educação equivocada, que Tales tinha acabado de perguntar, eu falei sobre isso. Né? Nós temos o abandono afetivo, pior, abandono presente, pais ausentes presentes. Esse é o problema, são os desafios da família. Tá? A educação equivocada, muita família não sabe como dar uma educação. Então, o equívoco é porque não tem conhecimento. O abandono afetivo também é porque muita família não tem conhecimento como fazer isso. Tem isso também. Tá? A não aceitação das dificuldades do filho é uma coisa muito comum e que a gente fica desesperado, porque prejudica todo mundo. Quer dizer, prejudica mais é a criança mesmo, né? E isso é outra coisa, é um desafio brabo em relação ao processo família. Tem famílias que realmente não acreditam que o filho tem alguma deficiência ou alguma dificuldade que precisa de um atendimento especializado. Nós sabemos disso. E a falta de confiança na escola e nos professores, isso é super comum hoje, por causa da terceirização do aluno, né? Do filho. As famílias terceirizaram o filho. E, em vez de terceirizar o filho e assim, ter mais confiança nos professores na escola, terceirizaram e passaram a ter desconfiança do professor e da escola. Ou seja, eles terceirizaram, mas eles perderam, na realidade, eles têm medo de perder o amor do filho. Esse medo de perder o amor do filho faz com que eles não ajudem a escola a ajudá-los na manutenção, na complementação da educação. Então, uma punição do filho, o pai corre para lá para punir a escola ou para fazer uma ação contra a escola. Tá? Então, esse é um problema. Falta de confiança na escola dos professores, que vem justamente da terceirização do filho, que agora nós vimos. Agora, quando surgiu a pandemia, teve mãe que ligou para mim perguntando o que eu faço com esse cara aqui. Aí eu disse, você não sabia nem que tinha, né? Que você não sabia nem que existia esse filho seu aí, mas que eram amigas minhas, né? Desesperadas, porque o filho em casa, o que eu faço com meu filho em casa? Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com ele. O que eu faço? O que eu baixo? O que eu baixo da internet para ele poder estar ocupado? Eu disse, vá você para o chão brincar com ele, meu Deus. Então as pessoas perderam essa capacidade, né? E outro desafio em relação à família é o bullying doméstico. Bullying doméstico, que eu digo, é porque, às vezes, os pais, por não aceitarem ou por não terem entendido bem que o filho tem dificuldades, deficiências, ou só dificuldade por algum bloqueio, quando o filho está com dificuldade de entender alguma coisa, ele, em vez de ajudar, ele acaba prejudicando mais o filho. Quer dizer que você é burro? Quer dizer que você não entende nada? Você está com preguiça? Você não prestou atenção na aula?
em vez de procurar saber direitinho como ele deve fazer para estimular o filho, para o filho ter vontade de estudar e de aprender. Tá? Tudo isso são desafios, né? Cada um desses a gente precisa estar bem atento. Esse a gente vai, acredito que quinta-feira a gente passa por esse. Aí o que a gente precisa? Precisamos saber qual é a essência da aprendizagem, para a gente poder criar uma metodologia que, na realidade, a gente vai ver por que a gente precisa criar essa metodologia, né? E como, e por que a gente tem que explicar para os professores que a metodologia tem que ser diferente. Porque a essência da aprendizagem, ela passa por quê? Tá? Primeiro, o professor precisa ter conhecimento pleno do assunto. Isso é óbvio, né? Ele tem que ter capacidade de estimular, de provocar curiosidade, de despertar criatividade em todos os seus alunos. Aí eu digo todos. Então, olha aí, isso é para todos, todos, todos. Então, como diz Renato, domínio de conteúdo, capacidade de estimular, provocar curiosidade. Ele precisa ter capacidade de identificar as dificuldades individuais. Como é que ele vai fazer se a sala está toda enfileirada? Só em grupos operativos e ele sentando em cada grupo. Não tem como ele fazer de outra forma. Tá? Capacidade de avaliar continuamente para realizar correções em quê? Na nossa metodologia. Ou seja, o professor, avaliação é outra coisa interessante, mal entendida. Né? Para que serve a avaliação? Para reprovar e aprovar o aluno? Não. A gente está usando a avaliação para aprovar e reprovar o aluno. A avaliação é para a gente perceber se nós estamos conseguindo fazer o aluno aprender mesmo. A avaliação deveria ser só para isso. Aí, toda vez que a gente vê que a avaliação deu ruim, nós temos que ou mudar a nossa metodologia. Por exemplo, outro dia me falaram, o professor Dal disse que 80% dos alunos dele foram reprovados. Negativo, foi ele que foi reprovado. Foi ele. Porque a partir do momento que metade dos alunos, ou mais da metade, está reprovada, ele é que está com problema. Então, avaliar é para a gente ver, conseguir convencer todos a se interessar pela minha matéria, conseguir fazer com que todos que se interessaram pela minha matéria realmente aprendessem de verdade, ou alguns deles pensaram que estavam aprendendo e não estavam aprendendo. Então, a avaliação é para isso, para que a gente mude a nossa forma de fazer. Lógico que tem aluno que não está nem aí, mas a gente tem que saber por que ele não está nem aí. É exatamente isso. Então, a avaliação serve para isso. Aí pode ser que o professor não vai entrar em contato com o pai, mãe, etc., mas aí o professor vai reclamar com coordenação, com direção, para coordenação, supervisão, direção, entre em contato com os pais, explique direitinho ao pai o que tem que fazer para o aluno ter vontade de ir para a escola, de estudar, de aprender. E tudo isso é o que nós vamos ver também amanhã não, quinta-feira, em relação aos pais. O que eles têm que fazer, né? O professor tem que ter capacidade de transformar o aluno em protagonista da sua própria aprendizagem, em vez de ser um elemento passivo na aula. Esse é o detalhe. Em fileira, em coluna, nunca o aluno será protagonista da sua própria aprendizagem. Ele será sempre um aluno passivo, sentadinho, bonitinho na cadeira, quer dizer, aqueles que estão sentados, né? Outros estão correndo, e esperando o professor abrir a cabeça dele e enfiar a matéria dentro. Tá? Esse é o aluno passivo. Que nós não podemos mais aceitar isso, porque nós estamos em outra época. Agora, eu concordo que os professores têm dificuldade porque não aprenderam uma metodologia diferenciada. E muitos têm medo de sair do que já está acostumado. Eu digo, vá em frente, coloque isso em prática, porque é uma coisa espetacular. Todos os professores de escolas públicas grandes, com alunos que não acabam mais e alunos mal comportados, etc., quando começaram a fazer isso, viram que até o domínio de classe mudou. Porque muda. Quando o aluno toma uma responsabilidade, ele vê que ele é que é o protagonista da aprendizagem, ele começa a pegar aquela energia dele que era para mexer com o outro, brigar, para se aparecer, passa a ser para disputar com o outro grupo, para aprender mais. Daqui a pouco, como eu já vi vários fazerem isso, os alunos que eram mauzão, não sei o quê, estudar na véspera para chegar no dia seguinte poder o grupo dele se desenvolver e resolver as coisas mais rápido que o outro grupo. Ou seja, mudou completamente o aspecto, mudou as pessoas ficaram mais... Acabou o problema de falta de controle, falta de domínio de classe. Tá? Agora,
Nós precisamos, então, de método para conseguir tudo isso sem estresse. Esse é que é o detalhe, né? Então, quais são os objetivos que nós precisamos? Aprendizagem, autonomia e socialização, para tudo, né? Então, nós precisamos que todos os alunos, sejam de que tipo de turma for, aqui nós temos Salvador, Ipixuna do Pará, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aqui é a Escola dos Índiozinhos Caingangue. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos aprendizagem, autonomia e socialização. Tá? Então, são as 3 coisas básicas que qualquer metodologia tem que focar. Se a gente conseguir focar nisso, a gente está com a metodologia boa. Daiane diz que, infelizmente, o professor tem prazer em reprovar. Isso não se dedica a ensinar. Isso tem muitos que são assim mesmo, né? É a metodologia tradicional, só faz criticar o aluno preguiçoso. Exato, isso é que nós vamos ver que não vai ser assim. Quando a gente mudar esses caras, vai ser completamente diferente. E Daiane fala que na área rural os pais são desinteressados. Sim, eu já consegui mudar o interesse dos pais, viu? Temos técnica para isso. Temos técnica para isso. Pode ter certeza que você vai conseguir mudar todo o interesse dos pais também. Tá? Tem povoado que a gente já conseguiu, nós vamos falar disso também. Tá? Então, vamos ver, aprendizagem, autonomia e socialização são as 3 coisas que a gente precisa. Como é isso? Então, veja só, a aprendizagem a gente tem que estar, então, atento na nossa metodologia, e isso a gente vê na educação infantil e ensino fundamental 1, nós temos que fazer aqueles exames para ver se todas as crianças estão enxergando bem, porque as memórias instantâneas têm que estar funcionando. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. E, às vezes, a gente descobre erro no ensino fundamental, anos finais. Tá? Eu já descobri erro no ensino médio, problema de visão, de audição, de tato, paladar, olfato, ensino médio. Então, isso é uma coisa que a gente só vai descobrir se a gente estiver sentado junto com o aluno numa dinâmica grupal. Se a gente não tiver, não tem jeito. Tá? Aí, Isabel falou exatamente isso. Precisamos mudar a cultura. Quando o aluno é difícil de comportamento, eu delego funções e eles cumprem bem. O que é isso? Você utilizou a sala de aula como uma peça de teatro e deu um papel para ele. O papel para ele foi o papel de controle. Tá? E deu uma função para ele. E ninguém consegue exercer 2 papéis ao mesmo tempo. Então, ele acaba fazendo o controle e ele deixa o outro papel que ele estava cumprindo, que era o papel de bagunceiro, porque ele não pode exercer 2 papéis ao mesmo tempo. Fantástico, Isabel, é exatamente isso. Então, nós temos que verificar isso. Como é que está a memória instantânea deles? Como é que estão os olhos? Ele está enxergando bem? Tá? Ele enxerga bem mesmo? Ah, não, o oftalmologista disse que ele tem vista 1. Sim, mas e se ele tiver síndrome de Irlen, que é uma coisa que o oftalmologista não sabe? Então, nós temos que estar muito atentos a todas as dificuldades de visão que existem. Nós temos que estar aprendendo isso. Tá? Nós vamos falar sobre isso em algum desses cursos nossos. Né? Outra, a audição. Nós temos que estar muito atento à audição de todos os alunos. Eles estão ouvindo com os 2 ouvidos, ele está conseguindo ter telemetria na audição. Por quê? Porque tudo isso é importante para uma aprendizagem tranquila. Né? E tem mais. Será que, se ele tiver com dificuldade de audição, será que ele está tendo inflamação na cóclea? Porque se tem inflamação na cóclea, pode passar para aqui para cima, ó, o labirinto. Se passar para o labirinto, ele vai perder capacidade de equilíbrio. Se ele perder capacidade de equilíbrio, ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Né? Tudo isso a gente tem que ver. Outra coisa, deteção também se tem dificuldade no olfato, paladar. Ou seja, a gente tem que estar atento a todos os elementos sensores dos alunos, ver se está tudo funcionando bem, né? Para indicar para os pais para um tratamento adequado. Né? Esse é um. Outra coisa, processamento cerebral no módulo. No processamento cerebral é para a gente entender uma coisa, que todos nós, quando vemos uma coisa, quando ouvimos uma coisa, quando sentimos uma coisa, aquele sinal que foi percebido, ele é comparado com toda a nossa cultura, nossa memória anterior. E só depois dessa comparação é que nós tomamos consciência daquilo. Isso significa que só depois de tudo ser comparado com o que está na nossa memória é que nós nos conscientizamos daquilo. Por isso que cada aluno tem um ponto de entendimento diferente. Por quê? Porque cada aluno tem uma memória consolidada da sua cultura desde que nasceu, diferente um do outro.
Então, não é que o cara tenha deficiência, não. Os alunos normais, ditos normais, que são os típicos, né? Eles têm memórias consolidadas diferentes, lógico, cada um vive numa casa, cada um numa cultura diferente. Então, eles entendem de maneira diferente. Uns têm mais facilidade do que outros em cada assunto dado. Basta que aquele assunto não tenha registro nenhum de memória anterior. Aí ele vai ter um processamento diferente. Então, isso é muito importante. Os processadores são todos esses. Esse processador visual, por exemplo, né? Que ele pode não ter visto nunca uma coisa como aquela que você acabou de mostrar na aula que você está dando. Você está dando aula de ciências, mostra uma coisa. Uns entendem, outros não. Porque aquela figura para ele é grego, ele não entende nada. O outro já entende, já viu aquela figura antes. Tá? Ou no processador também da base auditivo, né? Então, na parte auditiva, tem aluno que tem uma hipersensibilidade auditiva, outros alunos que têm uma dificuldade de audição, outros porque usaram muito o aparelho, aquele fone de ouvido em altos tons, né? E destruíram algumas células auditivas, então tem dificuldade de detectar algumas frequências de audição. Então, são coisas que a gente detecta, não é para a gente consertar, mas a gente detecta e pede, recomenda a coordenação, que mande a mãe ir procurar o médico para verificar se ele tem algum problema de audição, de visão, de tato, paladar, olfato, aí olfato, né? A parte do paladar e olfato, né? E aqui são essas coisas todas, né? Ou seja, olfato, audição, visão, tudo isso, né? Tudo isso é importante a gente ver. Aí depois vem outra coisa. Por que nós temos que ver isso? Porque nenhum aluno, como eu falei, aprende a partir daquilo que ele não sabe. Aí eu gosto muito dessa frase, porque essa frase foi Comênios, no século XVII, que falou, né? Aí diz isso. Eu botei essa frase lá na sala dos professores da minha escola, e eu fui num colégio, numa cidade no extremo oeste da Bahia, e quando eu vejo, está a frase de Comênios também lá, né? Age idiotamente, aquele que pretende ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Tá? Aí eu olho aquilo, não sou eu que estou chamando vocês de idiota, não. É Comênios, no século XVII, tá? No livro que ele escreveu chamado Didática Magna. Né? Ai, ai. Fantástico esse Comênios. Então, temos que ver quais são os nossos objetivos. Né? Quais são os nossos objetivos? Aprendizagem, a gente já viu. Memória instantânea, temos que ver se está ouvindo bem, enxergando, se está enxergando bem, tudo, né? O processamento cerebral, para a gente saber que cada um tem um ponto de entendimento em cada matéria, porque cada um tem uma cultura diferenciada e a cultura é quem interfere no entendimento das matérias. Por isso que cada aluno entende diferente. Às vezes o professor chega para mim, eu não entendo, todo mundo entendeu, menos ele. Nós, por coincidência, os outros entenderam. Tá? A frase, você vai ter, age idiotamente aí, a frase aí. Cadê? Age idiotamente aquele que pretende ensinar o aluno, não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Mas, Isabel, vai estar gravado para você. Vai estar gravado para você. Aí, então, o que acontece? Nós processamos, agora nós precisamos o quê? Saber que tudo o que a criança está aprendendo, tudo que a criança está aprendendo, está sendo gravado numa memória temporária chamada hipocampo. É esse troço aqui, ó. Tudo. Então, a gente já passou por várias coisas. O quê? Sabendo que cada um tem um entendimento diferente. Agora, depois que todos entenderam, significa que todos entenderam com essa memória aqui, ó, só com esse pedaço do nosso cérebro, que é o hipocampo. Tá? Aliás, eu botei aqui, memória temporária hipocampo. Então, tudo que nós conseguimos garantir que ele entendeu, nós estamos sentados do lado dele, conversando com ele, porque a gente vai revezando de grupo em grupo. Né? Aí você viu que ele entendeu, mas ele entendeu aqui. Isso não significa que ele aprendeu. Tudo que a gente ensina ao aluno durante a aula, tá? Significa que ele aprendeu? Não, significa só que ele entendeu. Para ele aprender, precisa que essa memória temporária se transfira para o córtex cerebral. E para ela se transferir para o córtex cerebral, precisa que haja um período de sono, tá?
porque senão nada se consolida. É justamente quando a gente está dormindo que tudo que a gente aprendeu se consolida. Por exemplo, tudo que a gente está discutindo, conversando hoje, só vai estar na memória definitiva de vocês amanhã, porque é durante o sono, a não ser que alguém não durma, aí não vai estar. Mas dormindo, amanhã vai estar na memória definitiva. Por quê? Porque é durante o sono que nesses pontinhos, esse sono daqui, né? Aqui é o momento que a gente vai dormir. 0 hora. 0 hora que eu digo quer dizer, o momento que você dormiu. Aí 1 hora de sono, 2 até 8 horas de sono. Não quer dizer que a gente tem que ter 8 horas de sono. Mas você pode ter 6, 5, mas você tem que avisar, isso eu falo sempre. Vai dormir? Vai. Avisa ao seu cérebro que você vai ter que acordar. Que hora você vai ter que acordar? Para ele pegar essa pontinha daqui e empurrar até a hora que você vai ter. Digamos que você foi dormir meia-noite e você disse para você mesmo, eu vou ter que acordar às 5h30 da manhã. Aí ele vai pegar essa ponta daqui, que é o final do sono, e vai fechar essa sanfona, volta aí, oh meu Deus, e vai fechar essa sanfona até aqui, 5h30, né? Aqui, até aqui. Então a sanfona vai acabar aqui, mas vai fechar como sanfona, vai ficar todos os pontinhos vermelhos direitinho lá. O que significa esse pontinho vermelho? Significa tudo. Aqui é frequência cerebral. Então a gente vai dormir, a gente fica sonolento e vai diminuindo a frequência, vai diminuindo. Para quê? Para a gente entrar em sono profundo, que é esse aqui, e relaxar a parte física. Mas com 1 hora de sono, o cérebro diz, opa, está na hora de trabalhar. Aí ele vai aumentando a frequência, aumenta, até que ele chega aqui, durante o sono mesmo. A linha amarela é que transforma, para cima é acordado, para baixo é dormindo. Né? Aí, nessa parte vermelha, nós estamos com uma frequência cerebral muito superior à frequência cerebral que nós estamos agora, em vigília. Por quê? Porque é um trabalho intenso de levar tudo aquilo que nós entendemos durante o dia para a memória consolidada. Então, o cérebro faz um trabalho intenso aqui, né? Aí ele não pode levar muito tempo, senão pega fogo a cabeça, aí ele esfria de novo. Esfria de novo. Aí, quando chega 2 horas e pouco de sono, ele vai, vamos trabalhar de novo. Aí ele de novo, começa aquele trabalho intenso até que a cabeça começa a pegar fogo, ele esfria de novo, vai, aquece, esfria de novo, aquece, esfria de novo. Pronto, ele já fez 4 vezes, já levou tudo que era importante, e agora ele tem que fazer uma coisa importantíssima nesse pedacinho vermelho aqui, que é o quê? Cada vez que o cérebro vai levando, ele vai levando em 4 etapas, tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia, ele vai mudando o lugar das nossas memórias, que chamam-se engramas, né? O local de cada memória é engrama. Ele vai mudando um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele vai ajustando. Então, cada memória nossa acaba mudando um pouco de lugar. E o nosso hipotálamo, que é o que vai buscar a memória quando a gente precisa dela, ele tem todo o índice das nossas memórias. Só que ele tem o índice hoje. Se chegar amanhã e esse índice não estiver ajustado, o hipotálamo vai buscar a memória no lugar errado. Tá? É assim mesmo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Por que a gente tem que dizer a hora que a gente vai acordar? Para dar tempo do cérebro ajustar o índice. Essa última parte aqui é só o ajuste do índice das memórias. Para quê? Para que o hipotálamo saiba direitinho onde foi parar cada memória nossa, devidamente atualizada. Né? Então, cuidado com aquele negócio da pessoa não diz a hora que vai acordar, aí o cérebro está lá tranquilo, levando a nossa memória. Aí, quando ele está aqui, né, na terceira vez, alguém chega e acorda você. Oi, está na hora de você sair, você esqueceu, você tem um compromisso agora, meu Deus do céu. Aí você acorda, sai correndo, então você botou tudo que você entendeu ontem, quase tudo, né? Digamos que tudo, parou aqui. Tudo que você entendeu ontem já está arquivado. Está tudo na memória, bonitinha. Só que você não sabe onde está, porque o índice não foi ajustado. Aí você precisa falar sobre aquilo, está debatendo com o assunto, né? Aí você, meu Deus do céu, eu sei isso, eu li isso ontem, eu sei isso, mas eu não sei onde está. Tá? Eu sei, mas não sei onde está.
Está na ponta da língua, está nada de ponta de língua, coisa nenhuma. Está lá no cérebro direitinho. Você que não está achando aquela porcaria porque você não deixou o índice ser ajustado. Então, veja como é importante um sono planejado. Planejado. Ah, para quem é mãe de um bebê, a coisa complica um pouco. Realmente. Eu nunca fui mãe de bebê, mas eu fui pai de bebê cuja mãe ficava deitada na cama e eu que ia buscar o cara para botar para ela dar de mamar. Então, eu é que sofria nessa história e ela ficava numa boa, lá e o bebê mamando, tranquilo, e ela dormindo. Aí eu botava para rotar, levava e ela dormindo numa boa. Tá? Então, quem sofreu isso que você está sofrendo agora, Daiane, no caso foi eu. Então, a gente realmente se prejudica nessa hora, sim. A gente tem algum prejuízo, sim. Tá? Agora, é o tal negócio. Se você consegue pegar o bebê, dar de mamar e botar ele e dormir de novo, o cérebro muitas vezes não considera esse período que você acordou, tá? E ele continua o sono do momento que você voltou para a cama. O que não pode é você pega o bebê, dá de mamar, põe ele na cama e dá um passeio pela geladeira, vai comer uma coisa, aí já era. Que aí o cérebro desprograma tudo, aí não dá nada certo. O importante é, teve que acordar de noite para alguma coisa, acorde, vai fazer aquilo que foi necessário e volta para dormir. Para o cérebro considerar um intervalo comercial. Tá? É exatamente assim que o cérebro considera e ele não se prejudica em nada. Tá? Ele mesmo se reajusta. Agora, a gente não pode, é demorar, né? Não pode ficar demorando à toa. Tá? Aí, então, esse é que é o processo. Então, isso tudo nós temos que saber porque nós precisamos preparar nossos alunos, nossos filhos, para que isso tudo funcione corretamente. Nós, professores, nós, pais, nós, terapeutas. Porque aí nós vamos ter sucesso na nossa terapia, na nossa aula e na educação de nossos filhos. Então, por isso que esse assunto é super importante, né? Bom, feito isso, tá, nós vimos, então, que a aprendizagem nossa é o quê? Ela é eletroquímica, né? Porque todo aquele processo de memória no hipocampo, memória vai para o córtex cerebral, a gente capta a informação lá de fora, de visão, audição, tudo isso é pulso elétrico. Tudo isso é trabalho de pulsos elétricos e substâncias químicas, né? Então, a nossa aprendizagem tem a ver com todo esse processo que nós falamos, que é todo eletroquímico, tá? Então, nós precisamos estar estimulando continuadamente tudo isso. Mais uma coisa que eu botei como interrogação, que é a eletroquímica emocional. A eletroquímica lógica foi o que nós falamos. E a emocional? A emocional é a autoestima. Então, a gente só aprende sempre estimulando a parte lógica, a eletroquímica lógica, que é a gente verificar se a visão está funcionando bem, estimular a visão, estimular a audição, estimular o tato, o paladar, o olfato, e também estimular a eletroquímica emocional, que é por meio do quê? Da elevação da autoestima. A gente fazendo estimulação continuada na criança, desde a educação infantil, e fazendo a elevação da autoestima em todas as pessoas que estão conosco, todas, seja criança, seja adolescente, seja adulto, tá? Nós estaremos garantindo a capacidade deles de aprendizagem. Sem elevação da autoestima, sem estimulação de audição, paladar, olfato, a gente não tem uma aprendizagem correta. Então, isso é fato. Tá? Isso é fato. E nós temos que tomar cuidado para estimular e não prejudicar. Os prejuízos a gente já sabe quais são, mas é bom sempre falar, é a gente destruir, sobrecarregar o cérebro com coisas desnecessárias, como a criança ficar jogando mais do que 1 hora seguida por dia, ficar na rede social mais de 1 hora por período, tá? Então, ficar a manhã inteira na rede social. Então, a gente tem que acostumar as crianças, adolescentes, a quando forem jogar, quando forem utilizar a rede social, ainda mais agora que tem que usar o celular para a aula toda, né? Acabou de usar o celular na aula toda, tem que ir brincar e fazer qualquer outra atividade com coisas que não sejam eletrônicas, para não sobrecarregar, porque a sobrecarga eletrônica vai interferir na eletroquímica lógica, e até na eletroquímica emocional. Tá? Por exemplo, a criança que está muito tempo com o celular, com o computador,
ela perde o controle emocional e começa a ficar desequilibrada, inquieta, nervosa e, às vezes, entra em processo depressivo. E o problema não é nenhum problema que ela está dizendo, foi meu namorado que eu perdi, eu não gostei de dizer que, é porque o professor está de mal comigo, o professor não gosta de nada disso. É simplesmente porque está sobrecarregando os neurônios, sobrecarregando, porque está muito tempo com o celular na mão, tá? Ou também a parte de alimentação, que eu tenho falado muito, né? Tá comendo coisas que destroem o emocional, como açúcar refinado, refrigerante, coisas assim. Tem muita coisa que destrói a gente, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos consumistas e o pessoal consegue fazer com que a gente consiga, coma de tudo que não presta, beba tudo que não presta, etc. Né? Aí, acordar antes prejudica o processo? Não, não é que acordar. Acordar antes do que você programou, tá? Então, é importante a gente sempre programar a hora que vai acordar, porque a gente sabe, programando, não tem problema nenhum. Tá? E se a gente não programar e acordar antes do cérebro fazer tudo, prejudica sim. A gente fica sem o índice das memórias, né? A gente vai lembrar, viu? Olha só, você vai acabar lembrando, porque o hipotálamo vai acabar descobrindo onde está e vai se ajustando aos poucos. Mas se você dormir direitinho, ele não vai se esforçar tanto. Ele vai já saber qual é o índice todo. Isso é que interessa para a gente, né? Dificulta bastante o processo, exatamente. E, Tati, também, o uso abusivo da tecnologia realmente atrapalha todo o processo, não há dúvida, né? Bom, e autonomia? Nós precisamos saber que todas as nossas metodologias têm que visar nós estarmos desenvolvendo todos os alunos para a profissão. Célestin Freinet, na França, ele fala isso claramente, tanto que a pedagogia dele é a pedagogia do trabalho. Nós temos que saber que os alunos estão ali não é para perder tempo, porque não é para depósito, como muitos pais acham, né, que o colégio é para depositar o aluno, o filho dele. Não, ele está ali para se preparar para o trabalho, para uma profissão, porque a vida é a profissão. Então, nós estamos preparando ele para a vida. Para quê? Para a profissão. Então, nós temos que, para todos os alunos, temos que focar desde o início as habilidades deles, para que a gente possa já começar a pensar em desenvolver aquelas habilidades por meio de feiras. Por exemplo, as feiras que a gente faz no colégio, feira de ciência, feira disso, feira daquilo, pode ser feiras ligadas às profissões que cada um pretende, pensa em ter. Né? Então, o aluno, desde cedo, já vai começar a se empolgar que a escola é uma preparação para aquilo que é o sonho dele, e não a escola é uma obrigação porque o papai mandou. Muda tudo, tá? Muda tudo. Então, a gente tem que ver o quê? Desenvolver as habilidades. Então, tem muita coisa. Tem gente que vai se desenvolver maravilhosamente em habilidades artísticas, vai ter um sucesso maravilhoso. Então, a gente tem que descobrir e identificar esses caras, inclusive, principalmente, os autistas, os TDAHs, os disléxicos, os descalcúlicos, todos os demais também, os neurotípicos também, mas principalmente esses, porque esses são os que têm mais dificuldade de descobrir o seu caminho sozinho. Nós precisamos identificar o caminho deles, né? Ajudar, né? Habilidades manuais, tem muita gente que tem para serviços técnicos, para paisagismo, para manejo agropecuário. Eu coloquei as coisas que eu já tenho identificado bastante nos povoados que eu vou, né? Na aldeia indígena que eu costumo ir, que é a dos Caingangues, né? Então, eu vejo muita coisa interessantíssima e que as pessoas, nós que temos que identificar. Às vezes, eles já sentem a tendência para aquilo, mas muitas vezes nós é que temos que descobrir, identificar e começar a mostrar caminhos e dar oportunidade deles desenvolverem aquilo, né? Habilidades físicas, tem outros que têm habilidades físicas maravilhosas, como jogos, esportes, ginástica, natação, competições. É outra coisa interessante também, né? Então, aquele cara vai ser um cara excelente para preparar grupos para Olimpíadas, ou fazer ginástica, ou ser treinador de alguma coisa, né? Então, a gente tem que ver esses caras todos, né, para encaminhar para o local e mostrar para eles que tem profissão relacionada àquilo que ele gosta.
sempre tem uma profissão relacionada àquilo que ele gosta, para ele sair da tal da caverna. Porque o grande problema, como o vídeo que eu coloquei hoje no ar, né, meio-dia, que foi por causa de alunos que 15 anos, garotos de 15 anos que querem fazer medicina e perguntaram o que eu tenho para dizer para eles. Aí eu fiz um vídeo todo mostrando como seria a escolha da profissão e relacionado, no caso, à medicina, né? Então, sair da caverna, porque na caverna a pessoa só recebe 3 profissões: é medicina, direito e engenharia. Essas são as 3 profissões que estão na caverna. Ou seja, a caverna de Platão, né? Aquela história de que a gente só sabe aquilo que querem que a gente saiba. A gente escolhe a profissão que papai mandou a gente seguir, tá? Então, a gente tem que sair da caverna e nós, na escola, é que temos que mostrar que tem um monte de profissão e que uma delas pode ser a que vai trazer prazer para ele. Tá? Inteligências múltiplas, linguística, como você está falando exatamente, Gardner. Eu adoro Gardner por causa disso, né? Por causa das inteligências múltiplas. Inclusive, nós, no nosso colégio, a gente faz testes com as múltiplas inteligências de Gardner. O uso abusivo, Tati, provoca insônia também, lógico, sem dúvida, pode. Olha, não só o uso abusivo de tecnologias, mas o estresse em outras coisas também. Tá? Por isso que é interessante, quem tiver dúvida sobre isso, como organizar o seu dia para que ele não tenha estresse, assista aquele meu vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida. Tá? Reflexões sobre o Sentido da Vida, que foi uma palestra que eu dei aí em Ipixuna do Pará, Maria se lembra para os garotos lá, né? E dei também em Seabra, não sei se tem alguém de Seabra hoje aqui, eu acho que tem, tá? Para os meninos da igreja lá, da Jovens Sarados. Né? O de lá foi para a igreja de Nossa Senhora dos Perpétuo Socorro, tá? Os meninos lá do grupo jovem, né? Então, eu tenho, sempre que eu estou com os meninos do grupo jovem das igrejas, eu estou falando sobre isso, sobre reflexões sobre o sentido da vida, né? Mostrando a eles o sentido da vida. Né? Então, é isso. E outra coisa, as habilidades intelectuais. Tem isso também. Habilidade intelectual é o quê? Isso todos têm que ter. Então, nós temos que desenvolver em todos eles a capacidade criativa, inventiva, descoberta. Nossa, isso é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente, Daila. Cada aluno desenvolve habilidade diferente. A gente não pode querer que todos sejam padrão, né? Nada disso. Por isso que a gente tem que identificar. É um processo também que nós só vamos conseguir fazer isso se a gente estiver sentado com cada grupo. É por isso que eu digo que a nossa metodologia tem que ser em grupos operativos. Se a gente não tiver em grupo operativo, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai, eu não tenho tempo. Lógico que não tem tempo. Você não nem conhece seus alunos. Agora, se você está sentado com cada grupo, sentado com 5 alunos aqui, levanta, vai para os 5 alunos. Aí você está passeando e anotando, registrando. Você já avaliou todo mundo, já sabe quem precisa de sua ajuda, já sabe qual é a adaptação que você tem que fazer, você já sabe qual é o aluno que você tem que mudar de grupo, até isso. Como é que você vai mudar o aluno de grupo que está atrapalhando? Né? Qual é o aluno que se dá melhor para ser um agente de inclusão com o aluno que tem deficiência? Então, é só assim que a gente consegue. De outra maneira, eu não sei. Pode ser que tenha algum gênio que consiga, mas eu não faço a menor ideia. Eu tentei, nunca consegui. A única forma de eu conseguir foi essa, em grupos operativos. Só, por isso que eu desenvolvi essa ideia. Né? Então, a autonomia, a habilidade, a gente precisa o quê? Descobrir as habilidades, as competências de cada um e as potencialidades. Olha só, potencialidade significa ele nem sabe que ele sabe fazer aquilo. Aquilo está num potencial que a gente é que tem que identificar, principalmente os especiais, né? Aí a gente, então, com a potencialidade, identificando a potencialidade, a gente transforma essa potencialidade em competência e em habilidade. Pronto. Nós estamos, então, realmente levando esse aluno para ele vir a ter autonomia um dia, que é o que a gente mais precisa. Ele ser autônomo, ele ser dono da seu próprio nariz, poder ser dono da sua vida e não ficar dependente a vida toda de pai e mãe. É o que a gente mais quer. Né? Às vezes, aquele negócio que alguém me perguntou, né, sobre o mediador, se eu apoio mediador, não apoio mediador como mediador, não como professor auxiliar. Né? Porque o professor auxiliar vai impedir isso, vai impedir ele ser autônomo. Porque ele vai ficar acostumado a ter sempre alguém ajudando ele.
Então ele não vai ser autônomo nunca. Aí quando uma mãe exige, eu quero professor auxiliar para meu filho o tempo todo, eu digo, a senhora é eterna? A senhora não vai morrer nunca não, é? Porque se a senhora for eterna, tudo bem, eu concordo. Porque aí seu filho vai morrer antes da senhora, então não tem problema, ele vai depender da senhora até ele morrer. Agora, se a senhora é como eu, que se considera mortal, certo? Significa que nós, teoricamente, vamos morrer antes de nossos filhos. Então, significa que nosso filho vai ficar dependente de quem se a gente morrer? Por isso que ele tem que ser autônomo. Ainda tem mais. Teoricamente, a gente também pode vir a depender de alguém quando ficar muito velho. Eu, por exemplo, estou pensando em daqui a uns 50, 100 anos, pode ser que eu fique mais velho, né? Até agora eu não senti velhice nenhuma, mas digamos, porque eu sou um jovem de 73 anos. Mas digamos, eu ficando velho, vou depender do diacho dos meus filhos, então eles têm que ser independentes, autônomos e cuidar de mim. Agora, se a gente se acha eterno, não precisa nada disso, não tem nem dúvida, né? Então, habilidades, competências, temos de desenvolver as potencialidades e competências e habilidades, né? Para isso, a gente tem que ficar observando, a gente tem que identificar e a gente tem que estimular. É só isso que a gente precisa fazer, né? Que é impossível, repito, fazer isso numa metodologia tradicional. Impossível, não tem como. Por isso que os professores entram em crise. E eu não digo nada, eu digo, realmente, vocês têm razão em estar em crise e não saber como. Agora, a partir do momento que a gente tem uma metodologia, vamos estudar, vamos experimentar, vamos aplicar, e todo mundo vai ver que isso passa a ser simples demais, passa a fazer parte da nossa rotina. E nós passamos a ficar alegres, felizes e satisfeitos com a nossa missão de professor, porque a gente aí realmente a gente vê que o que a gente precisava fazer, a gente agora consegue. É por isso que eu fico super satisfeito quando eu estou dando as aulas assim. Palestra é diferente, palestra você tem que dizer o tempo todo, né? Mas aula regular, meu Deus, é maravilhoso isso, é uma coisa espetacular. Então, vale a pena a gente testar isso, né? E a parte principal para a inclusão, aliás, tudo é bom para a inclusão também, né? A parte de socialização, porque a gente tem que verificar tudo aquilo, né? Que a pessoa pode ter. Será que ela tem dificuldade de fala, visão, deficiência física? Que, aliás, Tales perguntou, né? Desequilíbrio emocional, transtorno. A deficiência física seria, então, audição, dificuldade de audição, aqui, paralisia cerebral, desequilíbrio emocional. Verificar tudo que tem para ver de que forma a gente pode analisar as dificuldades, né? Precisamos ver para planejar o apoio. Agora, uma coisa eu digo, nada é impedimento. Nada disso é impedimento. Para começar, ontem às 19 horas, eu estava fazendo uma palestra de inauguração da clínica Universo Paralelo, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que foi aberta por uma aluna minha, deficiente física, paralítica cerebral, tá? Que ela tem o curso de administração de empresas, pedagogia, fez psicopedagogia e agora está fazendo o curso de direito para defender o direito das pessoas com deficiência. E ela é a dona da clínica que abriu ontem. E quem assistiu a minha palestra, essa inauguração, viu ela falando com um esforço tremendo para falar, né? E ela falando na abertura, falando no final, agradecendo a minha presença, e ela abriu a clínica de Universo Paralelo para tratar tanto os pais como os filhos, pais de filhos deficientes e pais de filhos deficientes e os filhos deficientes, para tratar, acompanhar, orientar. Tem vários livros publicados, é escritora ainda por cima, tá? Paralítica cerebral. Então, gente, não existe limite para pessoas com deficiência. Então, nós temos que saber que apenas elas precisam de nós. Ela diz o tempo todo que ela só está assim por minha causa, não é bem assim, é o esforço dela. Apenas eu estimulei há 4 anos, 5, que foi quando ela se matriculou no primeiro curso meu no Rio Grande do Sul, e desde o primeiro curso que eu venho estimulando ela a fazer mais do que ela já está fazendo, e ela está cada vez melhor. Então, nós temos que saber que, dependendo da gente... a Silvana já está aí. A Silvana já está aí. Já apareceu já a Silvana aí. Já está assistindo a gente.
e ela está cada vez melhor. Então, a clínica Universo Paralelo, em Erechim, no Rio Grande do Sul, é agora a nossa representante para todos os cursos no Rio Grande do Sul, justamente Silvana. Tá? Ângela Maria, seria para você mandar o material antes para a gente anotar, na hora que você estiver falando, para ser o próximo curso, obrigado. Posso fazer isso sim, vou planejar isso sim. Ok, tranquilo. Ah, tá, porque aí vocês podem pegar os slides e fazer os slides com aquela página em branco ao lado e vocês irem anotando o que vocês quiserem anotar. Boa ideia, Angela Maria, vou fazer isso sim. Não sei se Eric está me ouvindo, mas deixa eu botar aqui. Slides para os alunos antes. Pronto. Então, já anotei, que Eric eu acho que não está ouvindo, mas já anotei e vou fazer isso então. Então, vocês vão receber antes dos cursos, do próximo curso, os slides, e fica bem mais fácil anotar, sem dúvida. Boíssima ideia, tá? Não sei se existe boíssima, mas foi uma boíssima ideia. Tá? Vamos fazer isso sim. Pronto. Então, a gente tem que planejar o apoio que a gente tem que dar, porque essa é a dificuldade. Apenas as pessoas com deficiência só precisam de um empurrão, de um estímulo e de autoestima elevada. Né? Autoestima elevada. Porque sem autoestima a gente não consegue. Thales, essa história precisam ser divulgadas porque eu fico irritado com professores que fazem críticas aos alunos com alguma deficiência. Sim, lógico, precisa sim, a gente precisa fazer isso. Ontem, uma matéria de neuropsicologia sobre esse exemplo que você acaba de mencionar. Os alunos que possuem dificuldade de aprendizagem precisam de estímulos. Exatamente, Ailana. Exatamente. Isabel, que bom, eu corro para anotar tudo. Pronto, não precisa mais não. Eu já vou mandar os slides para vocês. Vocês vão anotar no próprio slide. Pronto, vamos fazer isso. É isso que eu quero que vocês deem sugestões também, tá? E sugestões longas, envia para Eric, que ele está me auxiliando em tudo. Tá? Meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda é Eric. Tá? É o meu filho, é o meu antepenúltimo filho. Tá? São 6, né? Acredito que é uma habilidade de aprender. Olha, é realmente isso, Daila. Quanto mais a gente aprende escrevendo, mais a gente aprende de verdade. Tá? Isso é verdade. Isso naquele primeiro curso que eu dei, que foi aprendizagem cerebral, eu mostrei isso. Tá? Bom, então a gente vai planejar o apoio para quê? Para as terapias adequadas, para encaminhar para os atendimentos educacional especializado, para a realização de assembleias de classe, né? E para desenvolver a metodologia, que é o que a gente vai ver nesse curso. Tá? Depende de que cidade você está, Thales. Se você estiver no Rio Grande do Sul, próximo de Passo Fundo, tem 2 livrarias lá que tem meus livros. É a livraria... Oh, meu Deus. A principal lá do shopping, tá? do shopping grande. Ah, não, Pernambuco. Então, você entra em yup.net/cursos, que é o nosso site, e então você compra na nossa livraria online mesmo. Então, tem na nossa livraria online. Tá? Então, basta entrar em yup.net/cursos e na livraria online é só clicar no livro que quer e ver a forma de pagamento e pronto. Agora, vamos então para a parte... exatamente. A Tati já botou aí para você, yup.net/cursos, tá? Ok? Então, o que a gente precisa para isso tudo? Nós precisamos saber quem é o aluno. E para a gente saber quem é o aluno, como é que é? Avaliação diagnóstica. A gente precisa medir conhecimento, cognição e comportamento. Então, essa avaliação diagnóstica que eu faço, todos os colégios que eu oriento, nós estamos fazendo no primeiro dia de aula sempre a avaliação de conhecimento, cognição e comportamento. E tudo isso, Thales, tem nos meus livros todos, tá? Esses 3 livros que Renato falou que comprou o kit todo, né? São esses 3 livros de educação, que é Afetividade na Educação, Inclusão Responsável e Sexualidade Humana. São os 3 de educação, né? O outro é o livro de contos, que é para relaxar, que é o Menino dos Jornais, que é o que eu mais gosto. E o outro não pode comprar, que esgotou, que é o romance, que é o Vira-Volta, né? Tati está trabalhando para adquirir todos, menos o Vira-Volta. O Vira-Volta eu devo reeditar, talvez no final do ano que vem, o romance, né? Porque agora eu estou preocupado com o 6º livro, que é o Construção da Inteligência, que é um livro que incorpora todas as mais recentes
informações sobre a construção e a interferência que nós podemos dar para a inteligência dos nossos filhos, né? E para nós também. Então, nós temos que avaliar isso, conhecimento, cognição e comportamento. Então, essa avaliação de conhecimento, como é que a gente pode avaliar o conhecimento? Bom, nós vamos ver isso mais tarde, tá? Mas nós vamos ver rapidamente alguma coisa sobre isso, tá? Dificuldade de aprendizagem, Daila, é o livro Inclusão Responsável, tá? No Inclusão Responsável, você tem tudo relacionado à dificuldade de aprendizagem. Mas também tem no Afetividade na Educação. Então, um complementa o outro, né? Afetividade na Educação e Inclusão Responsável, tá? São os dois. Então, você tem... Como é que você vai avaliar, fazer a avaliação diagnóstica? Você pode analisar o histórico escolar, porque se a escola anterior acompanhou o aluno direito, no relatório que deveria vir anexo ao histórico escolar, está toda a forma de você entender como é que aquele aluno sabe, o que ele sabe. Mas isso quase todas as escolas estão ignorando a ideia de mandar um relatório dizendo como é que o aluno está em cada matéria. Não, acha que botando nota está resolvido. Então, eu estou insistindo que as escolas coloquem relatórios reais do ponto de entendimento de cada aluno em cada matéria, um relatório anexo. Nota não serve para nada. Nota, para mim, não tem nenhuma serventia, inclusive é enganosa. Notas são coisas enganosas. Então, histórico escolar, se tiver, ótimo, um histórico correto. Prova marcada, só se for tipo simulado. Porque, como nós vimos, prova marcada, o aluno decora, não diz nada. Prova surpresa, sim. Então, nós precisamos fazer uma avaliação diagnóstica para saber, na parte de conhecimento, né, onde está o ponto de entendimento dele. Então, ou a gente faz uma prova tipo simulado, que não dá para o cara decorar nada, ou a gente faz provas surpresas de vez em quando para realmente a gente ver como está o atendimento dele. Senão, não adianta nada. Nós não vamos saber disso. E nós vamos ver a avaliação diagnóstica depois. Outra avaliação que nós precisamos fazer é a avaliação da cognição. O que é isso? Como é que está a capacidade do aluno em se comunicar, porque ele pode ter uma facilidade maior de comunicação oral do que visual, ou mais visual do que gestual, ou gestual oral. Né? Núbia pergunta, por exemplo, se tem algum modelo de relatório, quais os pontos mais relativos a esse relatório. Não, não precisa modelo, não. É a gente ir escrevendo como o aluno está, mesmo, direitinho, tá? Mas eu posso preparar, porque a gente faz no colégio e... Deixa eu botar aqui. Modelo, relatório de acompanhamento. Núbia. Se bem que eu vou passar para todo mundo, né? Eu vou preparar o modelo que eu criei para os meus professores fazerem e passo para vocês depois, tá? Eu vejo isso. Isso Núbia pediu aqui, tá? Tati já gostou, né, da história. Bom, então a gente tem que ver a forma de comunicação que o aluno tem. Cada aluno tem uma forma de comunicação diferente, né? A gente sabe disso. Então é bom que a gente saiba. Então, vamos verificar, porque essa forma de comunicação é que nós temos que melhorá-la com a equipe do atendimento educacional especializado, se houver, né? Em escola muito pequena que não tem. Aí tem que ser desenvolvido pelos próprios coordenadores, supervisores, etc. E o professor tem que saber como ele lidar com esse aluno. Então, como ele senta, o professor nosso vai sentar em cada grupo, ele já sabe que com esse aluno ele é melhor oralmente, então tem que conversar com ele. Por exemplo, o disléxico, toda a relação com ele tem que ser oral. Só que no AE, nós precisamos desenvolver técnicas para diminuir os sintomas do disléxico para ele ficar bom. Eu já fiz isso com vários. Então, tem isso também. E isso nós vamos ver no próximo curso, que é de... Eu me esqueci o nome, que é de todas as dificuldades de aprendizagem. Então, é o próximo curso nosso. Toda essa parte a gente vai ver do AE lá. Aí, visual, gestual. Então, a forma de comunicação, nessa forma de comunicação, nós temos que desenvolver cada vez melhor. E o professor regular tem que saber como ele está, para saber como se relacionar com ele, tá?
E a capacidade de entendimento e capacidade de elaboração? Também temos que avaliar se ele tem uma capacidade de entendimento e de elaboração normal, ou se tem alguma dificuldade, se está muito avançado, ou outra coisa qualquer, né? Então, olha que eu não estou falando se o aluno é autista, se é disléxico, se é deficiente intelectual, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma coisa chamada educação responsável, aprendizagem responsável. Significa, se o aluno tem alguma dificuldade, precisa de nós. Se ele não tem nenhuma dificuldade, também precisa, para a gente estimular ele. Mas o que mais precisa é o que tem dificuldade. Independente dele ter laudo médico, não ter laudo médico, ter síndrome, transtorno, não ter, isso não interessa para a gente. Porque para nós, professores, nós queremos que todos os nossos alunos se desenvolvam muito bem, tanto na cognição como na autonomia e na capacidade de socialização. Então, por isso que eu digo, professor que está esperando um laudo médico, calma. Ou está sem conhecimento de causa, não sabe nem o que é ser professor. Laudo médico é para tratamento clínico, é para fazer cirurgia, é para outras coisas, não é para nós. Para nós, a gente precisa saber se o aluno tem dificuldade. Lógico, nós vamos interferir se o aluno não está escolarizável. Ou seja, se ele está inquieto, agressivo, etc., nós vamos interferir, vamos sugerir o tipo de profissional que a mãe tem que procurar para que o aluno fique escolarizável. Tá? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então nós temos que fazer essa avaliação da cognição. E a outra avaliação é do comportamento. Se ele está inquieto, impulsivo, agressivo, opa, espera aí, esse cara, eu não posso ter ele em sala de aula, porque ele vai destruir tudo. Ele não vai deixar eu dar aula para ninguém. Então, nós temos que aí interferir. É isso que eu falei que a gente ia falar. Esse aluno é não escolarizável. E nós somos obrigados a receber esse aluno. Mas nós não, os outros pais não são obrigados a deixar seu filho apanhar todos os dias na sala de aula. Como é que a gente vai saber isso? Aí já não é o nosso método. Quer dizer, no nosso método a gente interfere sim, que a gente vai chegar para o pai e vai dizer, olha, seu filho está precisando de um exame clínico completo para saber se ele tem alguma doença que está causando tudo isso. Exame clínico completo. Tá? E também, vamos fazer um estudo da alimentação de seu filho, porque nós precisamos identificar e corrigir esses sintomas que não são normais. A criança não é para ser agressiva o tempo todo. Se ela é agressiva, se ela é muito inquieta, tem alguma coisa errada e nós precisamos corrigir. Tá? Então, o que ela pode ter de errado? Parasitas, baixo nível de vitaminas, problema de tireoide, alimentação inadequada, intolerância alimentar, um monte de coisa que essa criança, alguma dessas coisas ela tem, ou todas essas, e por isso que ela está batendo em todo mundo, por isso que ela está mordendo todo mundo. Por exemplo, uma criança que antes de dormir, papai, mamãe, dá Nescau para ela, quando chega no dia seguinte, ela vai morder todos os coleguinhas, porque ela está com a energia que dá gosto, se desenvolvendo a noite toda, chega de manhã, quando ela chega na escola, aquela energia vai ser extravasada como? Mordendo todo mundo. Mas não é só isso, não. Mas nós precisamos analisar tudo isso e encaminhar a mãe para o médico correspondente. Mas isso nós vamos ver no próximo curso, tá? Que é o curso de deficiências. Deficiências, síndromes, transtornos e tudo. Mas nós temos que, pelo menos, encaminhar. Então, para a gente criar a nossa metodologia, nós precisamos, então, estar cientes que nós temos alguns objetivos a alcançar. Quais são? Precisamos garantir a aprendizagem, garantir a autonomia e garantir a socialização de todos os alunos. Todos, sem exceção. Todos são nossos. Nenhum deles é do cara que está lá, não. Nenhum deles é do mediador, nenhum deles é do professor auxiliar, nenhum deles. Todos são nossos. Se eu sou o professor da sala, todo aluno é meu. Quantos alunos eu tenho? Se eu tenho 28 garotos na sala, eu tenho 28 alunos. Eu não tenho 25 alunos e 3 especiais. Tá? Eu tenho 28 alunos. Então, eu tenho quais objetivos? Aprender autonomia e socialização. E qual é a realidade do aluno? Tem aluno normal, ou seja, típico, tem aluno deficiente, tem aluno superdotado, tem aluno mal comportado, tem aluno com baixa autoestima. Essa é a realidade de todo mundo.
O abuso sexual também pode estar atrelado ao comportamento. É um dos casos, junto com o abuso sexual, o abuso físico, educação equivocada, que também está no comportamento. Nós temos que entender disso também, Thales. Exatamente. Tudo isso interfere. Tudo isso nós vamos ver nesses abusos e tudo. Nós vamos ver amanhã, quinta-feira, e o resto vamos ver naquele curso de transtornos, né? O próximo curso, que eu não esqueci o nome. Tá? O título que eu dei para o curso. Né? Os cursos são todos, na realidade, né? Como vocês veem, é para a gente se preparar em tudo, né? E cada um foca uma coisa, mas tudo tem relacionamento, né? Tudo se relaciona, tá? Então, vamos criar uma metodologia que atenda tudo isso, todos esses desafios que nós vimos aí. Como é que a gente vai criar isso? Aí eu fui analisar, né? Uma por uma. Aí fui ver Waldorf. Aí eu olhei Waldorf, não precisa a gente saber como é a metodologia Waldorf, não. Eu só coloquei aí para ficar registrado no vídeo de vocês, vou mandar, os pontos principais de Waldorf, mas não é para a gente entender agora. Eu fui analisar Waldorf, que é o conhecimento ali, a fé e ciência. Os alunos são agrupados por faixa etária. Tá? E tem os setênios, que eles falaram. A cada 7 anos é um grupo escolar. Tá? Eles usam muito processo, eles respeitam o processo de imitação, que aí tem a ver com o autista, neurônios espelho, que nós vamos ver depois na metodologia nossa. Eles estimulam muito a imaginação. Os brinquedos não são brinquedos industrializados, que já vêm prontos, são brinquedos que são construídos pela criança. Várias metodologias dessas fazem a mesma coisa. Né? Waldorf. Além disso, tem também em Waldorf o ensino. Cadê Waldorf? No ensino fundamental, um único docente ministra as matérias básicas, como é no nosso ensino fundamental, anos iniciais. Né? Mas na Waldorf oficial seria todo o ensino fundamental assim, e no ensino médio teria sempre um professor responsável pelos alunos, seria o professor tutor. Tá? Ele é o professor de uma da disciplina, mas cada aluno tem o seu tutor, coisa que eu tenho já na minha escola, estou começando já na minha escola, desde o ensino fundamental 2 e ensino médio ter isso. Tá? Os alunos têm um professor responsável por um grupo de alunos, né? Para acompanhar eles. Mas essa foi uma das metodologias que a gente estudou, e nós vimos que ela funciona muito bem com poucos alunos em sala. Então, nós não podemos usar como metodologia inclusiva a Waldorf integral. Nós temos que fazer modificações nessas. Tá? Tá. A Ilana já falou qual é o nome do próximo curso meu. É transtornos de aprendizagem. É isso, Ilana, obrigada. Dislexia, descalculia e outros. Entra com autismo, síndrome de Down, tudo. É isso, transtornos de aprendizagem, o próximo curso nosso. Aí fui analisar também Montessori. Obrigada, Ilana. Aí fui analisar Montessori, muito bom, com alguns cuidados. Tem que fazer várias modificações em Montessori para ser para poder usar com a inclusão. Por exemplo, Montessori deixa os alunos escolherem todos os instrumentos que eles vão utilizar. Bacana, não há dúvida. Mas para o aluno autista, com hipersensibilidade visual, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que botar uma cortina, etc., coisas assim. Tá? Mas é muito bacana a metodologia. Então, a gente usou também. Nós estamos usando partes da Waldorf, partes da Montessori, tá? Porque também é importante que Montessori funcione muito bem com sala com poucos alunos, porque as salas são com alunos de idades diferentes, de níveis diferentes, para um ajudar o outro. Coisa que nós montessorianos daqui do Brasil, isso não foi respeitado, porque seriam salas multisseriadas. Tá? Então, a gente usou o esquema Montessori da parte multisseriada para a aula temática, nós vamos ver depois. A Montessori é muito bacana também, né? Muito bacana. Só que nós temos que usar adaptando. Eles também têm, os alunos ficam em grupos, ou até pode ficar sozinho, espalhado pela sala, e isso nosso fica em grupos também, né? E sempre ativos. Ou seja, uma coisa que nós usamos da Montessori, para a nossa metodologia, que a gente vai ver, é que o aluno ele é ativo, não é passivo. Tá? Só em você transformar o aluno passivo em ativo já muda muita coisa, muita coisa. Né?
Na Montessori teórico não tem intervalo para recreio. Por quê? Não precisa, o aluno está o tempo todo à vontade. Tá? Interessante. Freinet é uma das que eu mais gosto, a metodologia da França, né? É a pedagogia do trabalho. Então, Freinet é fantástico. Os alunos devem estar sempre trabalhando em cooperação, ou seja, em grupos operativos. Né? E a escola deve proporcionar esse ambiente de trabalho. Então, por exemplo, nós temos que transformar aquela preparação para feira de ciências, feira disso, feira daquilo, numa feira constante. Eles estariam sempre se preparando para uma feira, sempre se preparando para um trabalho, usando as matérias e os assuntos das matérias. Tá? Muito interessante, Freinet também. Tá? Sim, Daila. Ah, tá. Os assuntos são super importantes, a gente precisa disso, né? Por isso que a minha preocupação em fazer isso. Né? Outra coisa importante da metodologia de Célestin Freinet, o fracasso desequilibra o aluno. E o que eu tenho falado para todos, não só alunos, mas todas as pessoas que me procuram com problemas, inclusive adultos, né? Muitos adultos, não, porque eu estou fracassando sempre, nada que eu faço dá certo. Gente, olha o que Freinet fala, fracasso desequilibra todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos enganar o fracasso. Como é que a gente engana o nosso cérebro? Aí quem fez neurolinguística sabe o que eu estou falando. A gente engana o nosso cérebro tranquilamente usando um outro termo para o mesmo fato. Então, o que significa a gente fracassar? Significa que a gente foi fazer uma coisa e não deu certo, não é isso? Então, quando a gente vai fazer uma coisa e não deu certo, não é uma aprendizagem? A gente aprendeu alguma coisa. Porque a gente vai analisar onde foi que não deu certo e a gente teve a aprendizagem. Então, fracasso, vamos substituir o nome fracasso pelo nome aprendizagem, certo? A partir do momento que a gente fez isso, o que aconteceu? A gente não caiu a nossa autoestima. A gente elevou a nossa autoestima porque a gente aprendeu. Mesmo que a gente tenha 10 vezes, a gente vai fazer aquele evento, e 10 vezes houve erro e não chegamos ao final, significa que nós estamos aprendendo 10 vezes. A gente só precisa descobrir quais foram os 10 erros e a gente vai consertar os 10 erros até que vai chegar um dia que você vai acertar tudo e vai ser sucesso. Então, vamos substituir fracasso por aprendizagem. Então, ele é muito insistente nisso, Freinet. Tá? Outra coisa, aí ele cria vários eixos para serem trabalhados, que é a cooperação, comunicação, documentação, afetividade, que aí é a parte da escola de Freinet. A escola de Freinet foi a escola que iniciou no mundo educacional algumas coisas interessantíssimas. Tá? Por exemplo, ele criou coisas que hoje a gente usa que a gente não sabe que foi Freinet que criou. Esses 4 eixos são os eixos que a gente tem que usar mesmo. Cooperar, construir o conhecimento comunitário. Tudo isso a gente vai ter que usar na nossa metodologia. Comunicação, a gente aprender a colocar no papel, no caso, a colocar na internet, a colocar no quadro de avisos, a colocar num grupo social, aquilo que a gente está aprendendo. Tá? Até para os grupos se comunicarem, como agora nós estamos fazendo na aula online. Então, os alunos estão fazendo grupos de estudo utilizando a comunicação. Então, eles criam um grupo de WhatsApp com o grupo deles, 3 alunos, e ficam discutindo como se tivesse sentado na mesma mesa. Aí apresenta o trabalho em grupo e manda para o professor. Documentação. Nós temos que ensinar aos alunos a registrar todo o seu processo de vida. No caso, é um processo de aprendizagem, mas não precisa dizer que é de aprendizagem, é um processo de vida deles. Que se a gente dizer que é estudo, eles pensam que estão sendo obrigados a fazer. Se a gente disser que ele está registrando a vida deles, a gente consegue enganar e eles conseguem se estimular. Tá? Então, essa documentação foi muito bem escolhida, muito bem feita por Ellen Grunwald, naquele filme Escritores da Liberdade. Quem não assistiu, sugiro. Baixe o vídeo na internet e assista Escritores da Liberdade. Nossa, ela usa Freinet na documentação e o sucesso dela foi todo baseado nesses livros que os alunos dela escreveram. Gente, quem assistiu o filme, recomendo, assista de novo.
tá? Porque eu volto e meia assisto esse filme de novo. Ele é fantástico. E é uma história real. Ellen Grunwald, que mulher fantástica, que professora espetacular. Filme maravilhoso, Thales, você já assistiu, né? Espetacular, vale a pena, tá? Esse filme está disponível no Netflix, eu não sabia. Tá aí, gente. A Ilana está dizendo que esse filme, Escritor da Liberdade, está disponível no Netflix. Eu sugiro que vocês assistam. Eu pensei que a gente tinha que baixar, como o meu baixei na internet, tudo. Fantástico, ótimo, excelente. E o outro eixo é o da afetividade. Tati já assistiu umas 3 vezes. Eu acho que já assisti umas 10, Tati, tá? Porque volto meu passo para professores meus, né, em reunião, ou seja, eu assisto de novo todinho e vejo coisas que eu não tinha, e percebo coisas, isso vocês sabem, né? A gente, quando reassiste um filme, a gente percebe ensinamentos, não é para dar aula, não, ensinamentos para a nossa vida, que a gente não tinha descoberto no filme quando a gente assistiu uma vez só. Né? E o outro eixo de Freinet é o da afetividade. Tá? O estabelecimento do vínculo entre as pessoas e o estabelecimento do vínculo entre as pessoas que estão com a gente e o nosso conhecimento. Nossa, isso é espetacular. Jéssica, qual o nome do filme? Escritores da Liberdade. Exatamente esse é o filme. Tá? Thales diz que esse filme é muito trabalhado no ensino fundamental, médio, técnico e graduação. Ele é um filme básico, filme espetacular. Eu acho espetacular. Vale a pena a gente assistir. Tá? Então, eu sugiro quem não assistiu, assistir. Quem assistiu, assistir de novo. Tá? Não tem problema de assistir 300 milhões de vezes. Né? E Fané criou a correspondência entre escolas, os jornais de classe, o mural, tá? O mural falado e impresso, e registrou uma coisa, que aí é o que o Escritores da Liberdade, que Ellen Grunwald usa, que é o texto livre. Foi exatamente isso. Os alunos escreverem o que quiserem, registrar suas ideias, suas vivências, suas histórias. Nossa, você fazendo isso, você só corrige a gramática, só corrige o português. É fantástico. Porque aí, além deles escreverem num bom português, eles vão ter criatividade, inventividade, descoberta, vão ter capacidade. É fantástico isso. É fantástico isso. Tá? A Tati está sugerindo o seguinte: atividade para casa do nosso curso de hoje. Assistir o filme Escritores da Liberdade. Boa ideia, Tati. Eu mesmo vou fazer isso. Tá? E outra coisa que Freinet desenvolveu, contato frequente com os pais. Então, olha só, a nossa metodologia é baseada, a base dela foi Freinet. Tá? Não foi só Freinet, tá? Porque nós temos que também ver qual é a tendência legal da nossa educação, nosso sistema educacional, para poder desenvolver a metodologia. Né? Então, a gente tem que ter a base da nossa tendência legal e, baseado nela e nas escolas que nós vimos, e também mais outras coisas, porque eu entrei em contato com o quê? Pichon Rivière, que é um terapeuta, né? Terapeuta. Então, Pichon Rivière foi um dos que me ajudou muito nas ideias. E, além de Pichon Rivière, professoras, uma da Suíça, que era de uma escola multisseriada, e uma de Mato Grosso do Sul, de uma escola multisseriada, que me ensinaram muito, muito mesmo. Então, essas duas professoras, uma quase leiga, de Mato Grosso do Sul, e uma é doutora em educação de uma escola dos Alpes suíços, e me ensinaram demais, demais, demais. Aí eu fiz a adaptação junto com as duas de tudo isso e saiu essa metodologia IUP de dinâmica grupal que a gente vai ver. Mas a gente tem que respeitar o quê? Respeitar o sistema educacional nosso. A tendência do nosso sistema educacional é que as crianças estejam e adolescentes estejam alocados pela idade. Então, tanto que estão exigindo muito isso, né? Então, se 3 a 5 anos na educação infantil, 6 a 10 anos no ensino fundamental, 11 a 14 no ensino fundamental, anos finais, ensino médio 15 a 17, e o restante, a partir daí, na educação de jovens e adultos. Tá? Pronto. Baseado nisso, nós vemos, e pode reprovar, não reprovar? Não, a nossa ideia é justamente a gente ter capacidade de estimular os alunos para que não exista nem reprovação. Não é que não possa ter reprovação, porque não poder ter reprovação, o aluno saber disso, alguns alunos, sem o vínculo correto, família, escola, vão relaxar.
Então, o que a gente precisa é saber que nós precisamos ter um vínculo muito bem estabelecido, família-escola, para que os alunos sejam estimulados o tempo todo a se desenvolverem dentro das turmas das suas idades, porque aí a autoestima deles estará sempre elevada, e com a autoestima sempre elevada, eles só têm a crescer e a diminuir todos os sintomas que eles, porventura, venham a ter. Tá? Isso serve para todo tipo de aluno. Todo tipo de aluno. Tá? Oi, Tati, eu que agradeço a você, você está sempre gostando disso. Então, nós temos que pegar essa metodologia, essa tendência legal, e a partir disso aí, nós desenvolvemos a nossa metodologia. Tá?